Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz. No vídeo de hoje eu vou te explicar no detalhe tudo o que você precisa saber sobre os limites de uso das APIs da Binance Spot. Então, se você está desenvolvendo ou planeja desenvolver um bot de criptomoedas ou plataforma de bots, esse é um conhecimento imprescindível que você tem que ter e eu vou te passar ele todo no detalhe no vídeo de hoje. Então vamos lá. Primeiro ponto, você tem que localizar onde que fica a documentação técnica para integração na corretora de vocês. No caso da Binance, se você colocar no Google Binance REST API, vocês vão achar facilmente esse documento que está aberto aqui. O que é esse documento aqui, certo? Ele é um documento técnico para você construir qualquer tipo de integração com a Binance. Seja robô, seja dashboard, seja BI, Big Data, não importa. Vai consumir ou enviar informações para a Binance, esse documento aqui nos traz como fazer isso. Então imagina que você quer construir, por exemplo, um robô de spot, seja para uso próprio ou você quer daqui a pouco construir uma plataforma para investidores automatizarem, né, as suas operações, e você está preocupado com limites de uso, certo? Você está preocupado com quantas chamadas você pode fazer, quantas moedas você consegue operar ao mesmo tempo, quantos dados você consegue receber, processar ao mesmo tempo. Enfim, você está preocupado em não abusar, porque você sabe que se você abusar dos limites que a corretora te fornece, você vai tomar num primeiro momento uma advertência, mas você pode ter aí um bloqueio na sua conta temporário ou permanente, dependendo do grau aí do que você aprontou, vamos chamar assim. Então essas documentações, dentre várias coisas que elas nos trazem, o que eu quero focar com vocês hoje aqui é nos limites. E eu não vou me prender aqui a meramente ler algumas coisas com vocês, eu quero trazer um racional de como vocês se organizam para não extrapolar esses limites ou até mesmo para dimensionar o sistema de vocês. Logo aqui no topo, eu tenho uma seção chamada limites, que é o que a gente vai se focar aqui. O que a gente traz aqui? Primeiro ponto, tá? Limites de IP. Ou seja, limites por endereço IP. Esse é um ponto bem importante você ter em mente, que pelo menos no caso da Binance, as principais limitações são baseadas por IP e não por conta. O que isso quer dizer? Que você pode operar várias contas no mesmo IP, mas que a soma de todas as requests, as requisições dessas contas, que vai dar se você estourou ou não um limite. Tá? Então esse é um erro muito comum da gente achar que o limite é por conta. No caso da Binance, não é por conta, ela é por IP. E se você quiser, inclusive, monitorar o seu consumo, a cada requisição que você faz para a Binance, você tem como retorno, além dos dados da requisição, você tem um cabeçalho, que é este aqui, ó, XMBX Used Weight, que ele vai te trazer como que está o seu consumo, certo? Claro que não deixem para descobrir em produção, na prática, se vocês estão abusando ou não. O que eu recomendo é que vocês façam um pré-dimensionamento para ter uma ideia do que vocês vão consumir de recursos da corretora antes de colocar para rodar o robô de vocês de fato. Tá? Esse monitoramento aqui é uma segunda garantia para depois você não correr o risco de estourar esses limites. Mas o ideal é você já fazer um planejamento prévio. Luiz, como é que eu faço um planejamento? Tá? Pode ser algo tão simples quanto isso aqui. Ó. Você vai pegar uma planilha, certo? E aí quando você estiver planejando, na verdade, fazendo análise do robô de vocês, você vai preenchendo essa planilha com os endpoints, que seriam as APIs que você vai utilizar, certo? E o quanto que eles consomem dos limites. Por quê? Porque não é um para um. Cada API tem um consumo diferente que a Binance chama de peso. Então, porque é literalmente isso, cada API, uma é mais pesada do que a outra. Então tem operações que são super leves e rápidas, tem operações que são mais pesadas, consomem mais processamento, mais memória do servidor da Binance, então ela quer que você não chame tantas vezes aquela API. Então ela coloca um peso maior. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, o que eu vou querer que meu robô faça? Eu quero que meu robô pegue velas, por exemplo,
que ele calcule indicadores e que ele faça compra e faça venda, por exemplo. Né? Essa é a coisa, o mais básico seria isso, certo? Talvez você vai querer isso, inclusive, para várias moedas, mas eu recomendo você fazer primeiro análise para uma, depois você escala isso para as demais. Né? Depois você vai fazer para 10 moedas, vai ser no mínimo 10 vezes mais que você vai utilizar de requisições. Perfeito? Então, beleza. Vamos voltar aqui para documentação. Então, entendi que eu tenho aqui um cabeçalho que me dá o meu uso. Eu entendi que cada rota tem um peso, né, um weight associado, que eu tenho que tomar conta disso, tomar cuidado com isso. E aqui me entra duas informações bem importantes. Se alguma requisição eu receber um 429 como código de retorno, tá? O retorno normal, para quem não sabe, é 200. 200 quer dizer sucesso. Qualquer coisa iniciada em 4 já é um problema, ok? Um 429 especificamente quer dizer que você atingiu o seu limite. Então você deveria parar ali. Então lá no seu robô, quando você estiver programando, é interessante você cuidar os códigos de retorno. Se o código de retorno não for 200, ele for um 429, dá um stop no robô, tá? Para evitar aí um bloqueio. O 429 ele não é um bloqueio. Ele é só, olha só, chegou no teu limite, te acalma aí. Porque os limites eles são por minuto. Então se tu colocar o robô em stand-by por 1 minuto, daqui a pouco já pode de novo voltar a fazer as tuas operações normalmente. Perfeito? E vocês vão ver aqui que os limites são altos para um uso pessoal. Claro que eles podem ser não tão altos assim se você considerar uma plataforma de robôs, certo? Mas para uso pessoal são bem altos. Então tomou um 429, se acalma. Se você não se acalmar e continuar tentando, além de você ter uma falha na requisição, você pode levar um 418. Um 418 é um banimento de IP, certo? E o banimento de IP, ele pode variar de 2 minutos a 3 dias, dependendo do grau de severidade. Então tomou um 429, tentou mais uma vez, 2, tomou um 418. Provavelmente vão te bloquear por 2 minutos. Agora, se você continuar tentando, né, ou seguidamente você está tomando 418, isso aí vai escalando até chegar aí a 3 dias. Eu nunca ouvi falar de um banimento permanente de IP, mas eu não descarto que se você ficar infernizando a API deles continuamente, sem respeitar os limites, que eventualmente eles te coloquem numa blacklist. Tá? Mas via de regra aí, de 2 minutos a 3 dias. Perfeito? E eles te dão a informação de quando que vai ser liberado o seu IP novamente. Tá? Tem um cabeçalho que é o Retry After, né, que você pode, se quiser, né, ficar monitorando. A receber um bloqueio, você pode estar monitorando esse cabeçalho para saber quando que você pode fazer a sua requisição, quando você está liberado o seu IP novamente. Tá bom? O mais importante aqui, tá? Eu sei que essa parte de cabeçalhos é um pouco complexa e, novamente, para uso pessoal, dificilmente vocês vão precisar se preocupar com isso. Se vocês fizerem um dimensionamento correto, como eu vou mostrar aqui para vocês, o principal ponto que você tem que se preocupar é que os limites são baseados em IPs, não em chaves de API, não em contas de usuário, certo? Inclusive, se você pegar e tiver mais de um IP, mais de uma link de internet na sua casa, ou no seu servidor, enfim, ou se o seu provedor, quando você reinicia o modem, ele pega outro IP, você consegue tranquilamente estar, entre aspas, né, burlando isso. Tá bom? Beleza, então esses são os limites de IP. Vamos dar uma olhada em algumas APIs populares para fazer um exercício de dimensionamento e entender um pouco essa questão de peso de API. A gente tem mais aqui embaixo, vamos rolar aqui mais para baixo, ó, Public API Endpoints. Tá? Aqui começa a API pública, as coisas que a gente consegue estar fazendo. Tem algumas informações aqui técnicas. E logo mais aqui a gente chega nos endpoints gerais. Tá? Endpoint, entendam que é uma rota da API. Né? É um endereço que você pode chamar para pegar alguma informação ou para enviar uma informação. Por exemplo, eu quero saber qual é a hora exata no servidor da Binance, por exemplo. Uma coisa super boba, vamos chamar assim, mas que tem API para isso. Este é o endpoint, API /v3/time. E aqui eu tenho a informação, ó, de peso dessa request. Essa aqui é uma API de peso 1. O que isso quer dizer, Luiz? Que toda vez que eu chamar esta rota, vai consumir 1 crédito de API. Perfeito?
E 1 seria a coisa mais leve que tem nas APIs da Binance. Qual que é o meu limite? Né? Quantas consultas de hora eu poderia fazer em um minuto se eu quisesse fazer só isso da minha vida? Um pouco antes aqui, a gente tem os nossos limites. Ó. Primeiro limite, que é o mais importante aqui, request wait. A cada minuto, 1 minuto, eu tenho 6.000 de request wait disponível. Ou seja, de peso de request, de créditos de request, eu tenho 6.000. Então eu posso colocar isso, inclusive, lá na minha tabela. Né? Então eu tenho aqui, ó, 6.000 por minuto. Certo? Então, por IP, eu tenho 6.000 créditos de requisição a serem gastos por minuto, até 6.000. Se eu for utilizar aquela API de tempo, né, no meu robô, sei lá, meu robô, quando subir, eu vou ver a hora que é na Binance uma vez para calibrar o horário do meu robô. Sei lá, tô dando uma ideia aleatória. Eu salvaria esta informação aqui no endpoint. Eu coloco o peso por request, certo? E eu posso colocar um número de requests. Eu vou fazer só uma quando o robô sobe, por exemplo. Né? Ou uma por minuto, ou qualquer coisa do tipo. Então você poderia ter aqui o total, né, de chamadas vezes o peso. Tá? Um exemplo bem bobo esse aqui, mas só para a gente ir se aquecendo, para a gente ir entendendo como vocês podem estar se organizando para isso. Então eu tenho o valor unitário de peso por requisição, número de requisições totais que eu vou fazer com este robô, né, e o total de peso consumido por essa request. E aí você pode estar comparando com 6.000 e ver como é que está o dimensionamento do seu robô. Vamos para algo mais útil. Tá? Por exemplo, API de Exchange Info. O que é a API de Exchange Info, Luiz? A API de Exchange Info é aquela que me traz, tem até um vídeo aqui no canal falando tudo sobre a API de Exchange Info, porque ela é importantíssima. Ela me traz todas as informações de trading de todos os pares de moeda em negociação atualmente na corretora. Então ela vai me trazer, por exemplo, BTC USDT, está sendo negociado? Tá. Beleza, qual é o valor mínimo de compra? Qual é o valor mínimo de venda? Né? O valor máximo a ser negociado? O número máximo de casas decimais? Né? Ela me traz todas as regras de negociação de cada par de moedas atualmente, né, em negociação no mercado. Então essa API aqui também é muito comum a gente chamar ela quando a gente sobe um robô, por exemplo, se a gente quiser pegar um overview de todo o mercado. Se eu já sei qual que é a par que eu vou negociar, talvez eu não precise tanto dela assim. Mas se eu quiser ter uma visão mais completa do mercado, ela é uma API muito interessante. Só que como ela me traz muitos dados, reparem nesse ponto aqui, ó, o peso, 20. Então ela é uma API pesada. Né? Então, você não vai querer ficar chamando ela o tempo todo, certo? Mas, de repente, dependendo do que o seu robô vai fazer, do que o seu robô precisa de informação, pode ser interessante você ter ela aqui. Ela vai consumir 20 de peso de request, e você pode considerar que você vai fazer uma request para ela só também, por exemplo. Ah não, Luiz, eu não quero fazer só uma, né, geral, eu quero fazer uma a cada 1 hora. Daí você vai pensar se você vai montar sua planilha por minuto, por hora, por dia de uso. Então aqui você pode pegar até endpoints de inicialização, startup endpoint. São APIs que você vai chamar só quando o robô sobe. E aí você quer saber qual é o custo total de inicialização do seu robô em créditos de API. Perfeito? Você pode estar sabendo isso aqui. Então até agora, por exemplo, para subir o meu robô, eu consumiria 21 créditos, por exemplo. Se eu fosse só utilizar essas duas APIs aqui, uma vez cada uma. O que mais que nós temos? Vou pegar mais um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero... Esse aqui é um pouco mais complexo, deixa eu deixar esse mais para frente. Trades, não... Aqui, ó, velas, por exemplo. Eu quero pegar velas de um determinado ativo, certo? Para que eu possa, em cima das velas, por exemplo, calcular indicadores. Semana passada teve live aqui no canal ensinando a calcular indicadores, certo? Então, eu vi a live do Luiz, quero implementar indicadores no robô, para poder calcular indicadores, preciso de velas. Então, eu vou ter esse gasto aqui de chamar a API de clients, que é a velas, tem um gasto de 2 créditos de API, certo? Ela tem peso 2,
e ela me traz velas de um par de moedas. Se eu quiser pegar dados de mais de um par de moedas, eu vou ter que multiplicar esse cara aqui. Mas para um par de moedas, eu vou ter aqui o endpoint, vamos chamar aqui de monitor endpoints. Esses são os endpoints de monitoramento, certo? Aí eu vou ter um peso por request de 2 e vamos dizer que eu vou monitorar 10 moedas, por exemplo. Então eu vou ter aqui 10, que vai dar um total de 20 por minuto neste caso, porque o monitoramento, né? Ou às vezes mais do que uma vez por minuto, né? Você vai ter que ver aqui como que você vai dimensionar. Eu quero fazer esse monitoramento a cada 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, não sei. E você vai definir aí, né? Conforme a agressividade que o seu robô vai monitorar o mercado. Mas se eu quisesse, por exemplo, num minuto, fazer só uma consulta para cada um dos meus 10 pares de moedas, consumiria 20 de crédito por minuto. Agora, se eu quiser no mesmo minuto, eu quero fazer 2 consultas, uma a cada 30 segundos. Aí você já vai pensar que você vai fazer 20 requests, por exemplo. E aí vai dar um total de 40 créditos sendo consumidos todo minuto. Então esse tipo de racional, tenho certeza que vocês vão ter ideias de construir planilhas muito mais completas do que essa aqui, para dimensionar aí o consumo do bot de vocês. E reparem que, né, vai ficar mais claro isso quando a gente vê os consumos de ordens, que o uso dos pesos de requests ficam bem distantes do limite que a Binance fornece por minuto, via de regra. Por isso que eu falo, geralmente para uso pessoal, isso não é algo que vocês devam se preocupar. Tá? Geralmente eu costumo dizer assim, cara, tu vai fazer um robô só para ti? Tu vai monitorar quantos pares de moedas? 1 dezena, 2 dezenas, sei lá. Geralmente não é um problema, você não vai se preocupar com limites, exceto, claro, se você programar errado o seu robô e ele ficar enlouquecido, né, em loop, chamando alguma API. Daí pode acontecer de você estourar o limite. Mas geralmente para uso pessoal, programação correta, você não corre nenhum risco. Perfeito? Então aqui eu tenho, por exemplo, um endpoint de monitoramento, eu tenho meus endpoints de inicialização, mas até agora eu estava trabalhando com endpoints que eram de peso fixo por requisição. Existem alguns endpoints que possuem peso variável, certo? De acordo com o volume de dados que você quer pegar, ele vai variar, né, a quantidade de peso que ele vai consumir. Por exemplo, vamos pegar um aqui, ó, Order Book. Imagina que você quer fazer um robô com aquelas estratégias de tape reading, por exemplo. Você fica lendo o book para decidir o que você vai fazer. Né? Um tipo de estratégia aí relativamente popular. Você vai precisar pegar dados do book, correto? O book de uma corretora como a Binance e de um par de moedas popular como o BTC ou SDT, por exemplo, é gigantesco. É gigantesco. Então você querer baixar ele todo de uma vez só é algo extremamente pesado de ser feito. Algo que vai consumir muito processamento e muita memória do servidor da Binance e também vai consumir processamento e memória do seu robô também. Mas você quer, porque você precisa para sua estratégia, por exemplo, beleza? E aí você vem aqui e você vê que não tem um custo fixo de peso de request, tem uma tabelinha. Tem vários endpoints que possuem uma tabelinha para você calcular o peso de request. Então, por exemplo, no caso do book, dessa API aqui, de book, se você quiser pegar de 1 a 100 linhas do book de ofertas, o peso é 5. Agora, isso tem um parâmetro, tá? Que você passa, além do par de moedas, você passa quantas linhas você quer. O padrão é 100, para você ficar no primeiro range aqui. E o máximo é 5.000. Perfeito? O máximo é 5.000 linhas que a API vai te dar. Se você tiver entre 101 e 500 linhas, o peso que vai consumir essa sua request é 25. Se você pegar de 501 a 1.000, é 50. E se você quiser pegar o máximo que a Binance te permite, que é acima de 1.000 e até 5.000, você vai estar pagando aí 250 de peso de request. E aí sim começa a ficar pesado. Imagina que você quer monitorar o book de 10 moedas e que você quer 5.000 linhas do book de 10 moedas. Você está falando aí de um consumo de 2.500, né, peso de request cada vez que você fizer essa consulta pesada nos books. E book, como é algo que muda com muita frequência, né, você talvez vai querer pesquisar isso de segundo em segundo ou a cada 2 segundos, por exemplo. Então esse é um exemplo de consumo de API pesado, né, que pode sim fazer você estourar o seu limite se você não dimensionar corretamente o quanto você pode consumir essa API de fato. Beleza?
Novamente, tem, do ponto de vista de recebimento de dados atualizados, tem maneiras mais inteligentes de fazer isso, que é utilizando strings, tá? Mas se você quiser fazer via API, que é você fazendo requisição com o seu robô e pegando os dados, esses são os limites. Então tem vários endpoints que possuem esse tipo de cálculo, né, essa tabela para você descobrir o peso da sua request. Então é importante você ficar atento e dimensionar de acordo aí com o uso que você vai ter, tá? Dica fica então, você criar a tabelinha e colocando na tabelinha e somando, né, de acordo aí com quantos pares você vai fazer, quantas mais informações você vai monitorar. E por último, o último exemplo que eu posso trazer aqui, né, que abre uma série a mais de informações, é de API de ordem. Porque, em última instância, né, no frigir dos ovos, vocês vão querer realizar compras e vendas automatizadas, certo? E quando o assunto é API de ordens, eu não posso me atentar somente aos limites de peso de request, mas eu tenho que me atentar também aos limites ligados a ordens, ok? Explico. Se a gente procurar aqui pela API de New Order, ó, tá aqui ela, API de New Order. Eu vou ver que ela tem um peso super baixo, 1. Tá? Então, se eu olhasse lá, eu tenho 6.000 de peso de request por minuto, peso de ordem é 1, então quer dizer que eu posso enviar 6.000 ordens por minuto para Binance? Calma o coração. Não é bem assim, porque ordens, além do peso de request, que é bem baixo, é só 1, tem limites específicos de ordens. Se eu voltar lá no topo, eu vou encontrar Order Rate Limits, certo? Que aqui vai me trazer uma série de regras adicionais ligadas a ordens. Por exemplo, vamos um pouco mais para baixo que tem a tabelinha aqui. Quando o assunto é ordens, eu tenho um limite a cada 1 segundo, eu não posso enviar mais de 10 ordens. Esse é um primeiro limite. Então eu tenho um limite de peso de request, que é 6.000 créditos por minuto, mas eu também tenho um limite de ordens. Não é porque eu consigo enviar 6.000 ordens de peso 1 por minuto que eu posso enviar elas todas no mesmo segundo. Não. Eu posso enviar no máximo 10 ordens por segundo. Perfeito? Então esse é um ponto aí importante. E existe ainda um terceiro limite, que a gente não falou ainda, que é o de raw requests, de requests cruas, puras, diretas. Que ele nos diz o seguinte: a cada 5 minutos eu não posso fazer mais do que 61.000 requests. Não importa se eu não usei todo o peso de request, se eu não enviei todas as ordens, a cada 5 minutos eu não posso fazer mais do que 61.000 requests. Ok? Então é uma limitação aí. Mas ligadas a ordens, a principal é essa aqui. Não façam mais, não tentem fazer mais do que 10 ordens no mesmo segundo. E aí não importa, tá? Se é ordem de compra, ordem de venda, ordem limite, ordem stop, não importa. Não pode ter mais do que 10 ordens no mesmo segundo por IP. Novamente, por IP. Beleza? Se você violar, tá aqui em cima as regras. Você vai tomar um 429 com um retry after dizendo quando você pode fazer novas ordens. Se você continuar atacando, você vai receber aí um bloqueio. Ah, ponto importante, aqui é a falha da minha parte. Peso de request e raw requests, né, que é o request cruas, é por IP. Order rate limits é por conta, ok? Então é 10 ordens por segundo na mesma conta. Perfeito? Então até falei, acho que devo ter falado errado antes, né? É por conta este aqui. Os outros é por IP. Né? O IP limits, que é os de peso, é por IP. Beleza. E se você quiser também monitorar como é que estão as ordens daquela conta, né? Tem um cabeçalho que vem após cada ordem que você envia, vem um cabeçalho XMBX Order Count que te diz aí como é que está a sua quantidade de ordens, né, neste intervalo de tempo. Beleza? Então, a API de New Order, super leve, só tem que tomar aquele cuidado, não pode fazer mais de 10 por segundo numa mesma conta. Além de respeitar, claro, o peso limite de request.
beleza? Aqui tá todas as regras para fazer ordens. Como eu falei no início para vocês, via de regra, você está desenvolvendo para si mesmo, geralmente você não precisa se preocupar, desde que o seu código não entre num loop maluco lá e se descontrole. Tá? Às vezes acontece, por isso que a gente começa testando sempre ambiente de teste, e aí depois a gente vai para produção. A Binance fornece uma cópia, né, do ambiente dela para testes, para você não precisar se preocupar aí em queimar, né, o seu IP ou sua conta em produção. Tá? Mas, via de regra, não é um problema para uso pessoal. O problema começa a ser se você vai fazer um uso pessoal muito agressivo, né? Eu vou monitorar centenas de moedas, né? Ou muitas dezenas de moedas, várias informações de cada moeda, coisa do tipo. Ou vou fazer um monte de operação, vou ficar... Esse é um outro ponto também, né? Vou ficar colocando e tirando ordem do book. Né? Colocando e cancelando, colocando e cancelando. Isso não é legal. Tá? Isso, inclusive, a Binance cita na documentação. Não tem um limite claro, explícito com relação a isso. Mas eles falam sobre fair usage, né, que seria um uso justo. Se eles entenderem que você está zoando o mercado, zoando o book, né, toda hora botando ordem, tirando, né, fazendo tipo testes, né, no mercado de produção, ela pode sim te aplicar algum tipo de bloqueio, mesmo que você não tenha estourado um limite, se ela entender que você está agindo, não está fazendo um fair usage das APIs, você está agindo ali de má fé, para degradar a performance, né, degradar o próprio mercado, né, prejudicar ali os demais investidores, tá bom? Nunca vi essa possibilidade de ser aplicada, e olha que eu tenho aí centenas e centenas de alunos que trabalham com essa parte de desenvolvimento de robôs para si ou plataformas, mas é algo que eles colocam como possibilidade, até para inibir tentativas de ficar atacando, vamos dizer assim, o book deles, tá bom? Então, via de regra, não é algo que a gente possa se preocupar. E aí, o que achou do vídeo? Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo na seção de comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou do que aprendeu, se o vídeo lhe ajudou, eu vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Um abraço e até o próximo. Valeu!